Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, teu host de plantão aqui, com o meu grande amigo Lucas. E aí, Beto, e aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Estamos aqui para falar de mais nerdice. E hoje uma nerdice clássica. Clássica. E a gente falou pouco sobre isso, no final das contas. Falamos. É uma série clássica, assim, todo nerd, na verdade, que se preze passa por essa em algum momento. É contemporânea, né? Talvez por isso que seja clássico. E não só nerd, né? Ele tá no gosto popular aí. Então tem muita gente que não é nerd, mas conhece, gosta, assiste e lê. O troço é muito pop. É muito pop. Que é o amado Harry Potter da galera, da massa, e eu não sou muito fã, a gente sabe disso, mas não significa que eu não veja em Harry Potter os seus aspectos positivos. É mais uma chatice do Beto. E o Harry Potter é um clássico, né, gente? Nós temos aí nem sei quantos anos, eu sei que a série, o livro, ele se passa no contexto dos anos 90. Então creio eu que seja para a geração dos anos 90 também. Geração que foi criança e jovem aí, anos 90, início dos anos 2000, foi quem acompanhou a saga do menino que sobreviveu, saga clássica, teve os livros, que a maioria conheceu, pelo menos da minha amostragem de pessoas próximas de mim, a maioria conheceu no livro, e temos aquela minoria que conheceu pelos filmes, adaptação feita aí nos anos 2000, adaptação, mais ou menos. Vamos dizer assim, eu gosto de muitos filmes de adaptação. Tanto é que eu estava em viagem no Chile, nas minhas férias, e o que passou todas as noites em que eu estive em Santiago foram uma maratona de filmes de Harry Potter. É por isso que ele quer falar sobre Harry Potter. Amiguinho, okay. Vai todos os dias passando um filme do Harry Potter. Era maratona, foi o período que eu fiquei em Santiago. Acho bom. Não que eu consegui assistir tudo, né? Porque o sono me venceu na maioria das vezes. Mas estava lá disponível para quem quisesse assistir. Mas a saga os filmes são... Enfim, vamos falar um pouquinho disso aí também. Se é bom, se não é bom. Vamos. Mas eu não sei em que mundo que você vive que a maior parte das pessoas lê livro, porque eu vivo no mundo onde a maior parte das pessoas vê filmes, né? Então... eu conheço. Só que eu conheço começou no filme e foi pro livro. Não, do Harry Potter, a maioria dos que eu conheço começou nos livros. Interessante. O pessoal do Harry. É isso aí, então, meu gente. Hoje a gente vai falar sobre a saga sobre Harry Potter e se preparem porque a gente não tem pauta. Então a gente literalmente só vai falar sobre. Essa é a nossa pretensão. Mas Harry Potter, meu menino, me diga uma coisa. Digo, Você viu o filme e livro? Eu fiz os dois, né? Harry Potter, eu vi os filmes, parei no Deathly Hallows Parte 1, né? Não vi o Deathly Hallows Parte 2. Fiquei aí uns 15 anos sem consumir Harry Potter. Aí eu fiz a maratona, livro-filme. Então eu li o livro, a gente assistiu o filme, que a minha digníssima esposa adora Harry Potter, então... A gente fez aí isso em 2020, eu acho que eu fiz isso. 21. Como que alguém consegue ver a parte 1 e não ver a parte 2? Isso é um mistério, não se importando. É um mistério, né? Quando o filme não te pega, velho, quando a história não te cativa, quando você simplesmente não liga, você não assiste. Meu Deus do céu. Cara, minha história... Que horror, né? Não, é horror porque eu fui pego por Harry Potter muito fácil. Mas certo. Eu não pude ler na infância, né? Que eu cresci num lar que o Harry Potter tinha pacto com o diabo, né? Então eu não pude. Em casa também, né? Eu não pude ver filme nem ler os livros da minha infância. Eu lembro de passar nas livrarias e ver os livros do Harry Potter, eu gostei muito de ler. E eu não pude adquirir nenhum livro sequer. Nem pensar sequer em adquirir. E quando saiu os filmes também, né?
Nada de ver filme de Harry Potter. Eu lembro que eu fui ler os livros pela primeira vez escondido. Tava no ensino médio, o grupinho que eu andava, todo mundo era um fãzaço, assim. Meu Deus, Harry Potter era o tema de todas as conversas e tudo mais. Ah, não, né? Aí fica difícil, né? Aí eu consegui, primeiro eu peguei impressões, gastei dinheiro com impressão. Eu imprimi todo o Pedra Filosofal e toda a Câmara Secreta. Caraca. Aí depois fui emprestando as pessoas, deixava dentro da mochila da escola. Pra conseguir ler sem ninguém me Você só encher vai as perguntar paciências. se era um trabalho da escola impressa ali. É mais fácil de esconder do que o livro, né, que é gigantesco. Mas não pude, então fui ver o filme, eu fui ver no cinema também. O primeiro que eu fui ver foi o Deadly Hallows Parte 1. Mas aí foi em outro momento já da vida, já conseguia ter opiniões diante dos meus avós. E aí, meio a contragosto, eles aceitaram eu ir no cinema assistir o Deadly Hallows Parte 1. Bem meio a contragosto. Mas nisso eu já tinha lido todos os livros, né? Desse formato escondido. Eu acho que eu tenho uma memória, ela pode ser Mandela, pode ser falsaça na minha mente, tá ligado? Na escola que eu estudava, de vez em quando acontecia de, tipo, era uma semana escolar, onde a gente fazia jogos e coisas assim. Então tinha alguns dias, a gente tinha que estar na escola, valia a presença, mas não tinha conteúdo, então às vezes a gente ia pra uma salinha lá que tinha meio que de multimídia pra assistir filme, sabe? Eu tenho a impressão, por exemplo, o filme dos Flintstones em live action, eu tenho certeza que esse a gente assistiu na escola, porque esse eu tive que fazer relatóriozinho dele. Eu tenho a impressão que a gente assistiu Harry Potter na escola. Eu acho que esse foi meu primeiro contato. Por causa disso, que meus pais não gostavam da ideia. E aí meu contato foi esse. Mas assim, realmente não me pegou. Tem um pouco da birra de que por eu ter uma aparência semelhante, não é igual e nem parecida, semelhante, cabelo lisinho e óculos redondo, o pessoal me comparava muito ao Harry. Obviamente isso houve uma rejeição a isso no meu ser. Eu confesso de que quando eu era pequenininho era birra. Hoje é opinião. Mas eu acho que esse foi o meu primeiro contato. A Bia gosta da sua aparência semelhante a de Harry Potter. Fato. Se você quiser ouvir mais sobre essa história, vai lá ouvir o cast sobre Harry Potter lá do Bagulho da Vez. Eu conto toda essa história lá. Muito bom. Mas o Harry me pegou e me pegou muito. Talvez, eu acho até que a questão do não poder ler à época tornou mais atrativa a leitura. Mas hoje, olhando para trás, olhando pro livro ainda, olhando para os 7 livros, eu continuo achando uma saga excepcional. Acho ela uma saga incrível do menino que sobreviveu, uma história ímpar, né, em qualidade e tudo mais, no desenvolvimento dela. Acho que é uma história que me prendeu muito a atenção. Dá pra ver nos 7 livros um desenvolvimento de todos os personagens, não só do Harry, mas o desenvolvimento deles, de crianças. A gente tá crescendo com esses caras, né? Eu não acompanhei com os livros sendo lançados gradativamente, mas eu tive colegas que acompanharam e que falam que cresceram junto com o Harry. No final das contas foi isso. Eles eram crianças quando leram o primeiro livro, a Pedra Filosofal, e foram crescendo junto com o Harry, com os amigos. Então eles foram entendendo que o Harry, porque nessa fase de desenvolvimento, o Harry vai passar por algumas crises normais de adolescentes e jovens. E eles vão falando ali que eles se identificavam com o Harry, com o que o Harry estava vivendo naquele momento. Então Harry Potter não é só um mundo de magia e bruxaria. Eu até falo para as pessoas que ainda têm um certo preconceito: Harry Potter não é sobre magia, não é sobre bruxaria. Isso é só o pano de fundo da história. É só um detalhe para fazer a história acontecer. Harry Potter tem outros assuntos muito mais interessantes e mais profundos do que propriamente dita magia. É igual a gente pegar aí o Senhor dos Anéis da vida, né? O Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Tem ali um mundo de magia, né? Acaba sendo um high fantasy com low,
né? Mas a gente tem isso e às vezes só... Ou mesmo Nárnia, vamos lá, que os cristãos aceitam. Mas tem Papai Noel, velho. Sabe? Tem magia. Então é só as ferramentas para se contar essa história fantasiosa incrível. Não é o foco, não vai ensinar teu filho a fazer magia, não vai apresentar um mundo de ocultismo, de sacrifícios, de ficar chamando demônio. Não é o objetivo de Harry Potter, é uma história sobre um garoto, realmente. Um garoto que entra num universo muito diferente do dele, que é fantasioso e que ativa a criatividade da criança, né? Que é um mundo de aventuras. Então, é aquela coisa de você olhar, não saber do que se trata, mas julgar pela capa. E o cristão faz isso muito bem. A gente fala isso em outro episódio. Falar um pouquinho da história, meu amigo? Fazer um resumão assim, do Harry? Resumão. Harry Potter, então... 7 livros? 7 livros. 7 livros, 8 filmes, né? O último livro foi dividido em 2 filmes, graças a Deus. As adaptações estavam ficando complicadas. O livro vai ficando muito grande e o filme continua tendo no máximo 3 horas de duração. E aí você tem que cortar a coisa do filme. Então, os filmes, o último ganhou 2 aí, que bom. Diferente de Crepúsculo, o último não precisava de 2. Eu acho que eu vou querer fazer como um hobby, falar mal de Crepúsculo por uma vez por cast, pelo menos. Não, é porque filme ruim tem que ser falado, né? Filme livro ruim também, tem que ser falado. Mas a história do Harry, então, ele vive no mundo humano e descobre que ele, na verdade, é um bruxo. Os pais dele eram bruxos não famosos, mas amados na comunidade bruxa da Inglaterra. E ele é um bruxo famoso porque ele sobreviveu ao maior mago das trevas, Lord Voldemort. Não conseguiu matar o menino, por isso que ele é o menino que sobreviveu. Essa história, esse desenrolar, a gente falou na nossa live sobre a Pedra Filosofal, então se você quiser saber mais, vai dar uma olhadinha lá na live, a gente explana bastante sobre esse livro. E é uma história escolar, meu amigo, então o menino vai pra escola. Uma escola super segura, uma escola onde a gente tem professores em cada corredor, cuidando dos alunos, impedindo que os alunos fiquem em perigo por causa de poções mágicas ou criaturas mágicas. É uma escola onde trasgos aparecem, monstros capturam crianças, poções transformam crianças em sapo ou fazem elas vomitarem lesmas. É um caos, não tem segurança nenhuma esse lugar. Uma escola bem atípica. Porra, velho. Alguns de vocês podem morrer, mas não tem problema, não é mesmo? E é nessa trama escolar que a gente praticamente vai acompanhar todos os passos do Harry, né? Nesse contexto escolar, um menino que sobrevive a um ataque desse, portanto se torna uma celebridade no mundo bruxo. Há uma grande expectativa de toda a sociedade bruxa, né? Como que ele sobreviveu, em tentar entender como que isso aconteceu e tudo mais. E como que ele vai lidar, né? Ele não era ninguém, visto que não sabia que era bruxo. Era criado com seus tios, que são chamados de trouxas. E do nada ele adentra esse mundo da magia, ele é famoso, todo mundo admira ele, todo mundo quer conhecê-lo e tudo mais. E aí nessa trama escolar que tudo vai se desenrolar, pelo menos parece ser apenas uma trama escolar até chegarmos no 4º livro, ou no 4º filme, e conhecermos e termos acesso ao retorno de Voldemort, efetivamente, né? No primeiro livro, no primeiro filme, ele já aparece, atrás do professor Quirrell, mas ele surge realmente de forma mais efetiva no 4º livro, no 4º filme, e aí a trama em paralelo aos desenvolvimento escolar do Harry e de seus amigos, nós temos também o desenvolvimento dessa guerra bruxa que vai ser empreendida entre o Voldemort e os demais bruxos contrários a ele. Importante lembrar também que junto ali, né, amiguinho, temos os amigos do Harry, né, temos a família do Harry, temos agregados que vão surgindo nessa história, e todos eles também têm o seu desenvolvimento. A série, ela não se limita ao Harry Potter, apesar dele dar o nome, né? O Ron e a Hermione, por exemplo, são muito desenvolvidos, são os dois amigos, também têm sua história desenvolvida, a gente cresce junto com eles também, até porque eles estão sempre com o Harry.
né? E algumas outras tramas paralelas. É isso aí que é Harry Potter. É isso aí que é Harry Potter. E essas tramas paralelas, muitas vezes, elas são mais interessantes do que a própria história do Harry. Eu acho que uma das minhas maiores frustrações com o Harry é o meu fato de considerá-lo um protagonista fraco. Não chega ao ser... Não chega no nível de Indiana Jones, mas sabe aquela teoria do que o Indiana Jones no primeiro filme, ele é desnecessário? Já ouvi. Então, eu sinto um pouco disso em Harry Potter, sabe? As grandes soluções de todos os livros não parte tanto dele. Somente o grande conflito final, que parte dele ali, meio que por causa do destino, e a história é construída e amarrada, e as regras mágicas são respeitadas, então eu entendo, apesar de eu não gostar. Mas como protagonista, eu não consigo me vincular com ele, sabe? Então... eu tenho essas dificuldades, mas em compensação, os seus arredores são constituídos por personagens extremamente interessantes, né? E aí eu não sei se você quer falar mais da história ou a gente já pode entrar num desses ciclos interessantes. Não, bora seguir, meu amiguinho, nas histórias paralelas. Creio eu que tem muita história paralela interessante aí. Fala aí o que te cativa, o que te chama a atenção. Cara, cada um merece um cast, né? Então vamos pegar aqui alguns blocozinhos, até pra gente não se estender demais no nosso tempo, mas falar da família Weasley. O que você acha? Cara, os Weasley são maravilhosos. O que eles representam como ponte entre os dois mundos. Os Weasley são top demais, né? A família Weasley é uma família bruxa, original, vamos dizer assim, puro sangue. Só que apesar de serem puro sangue, eles não são arrogantes, soberbos, se acham superiores a ninguém, muito pelo contrário, né? Eles são muito próximos ali são pobres, né? Relativamente pobres, não tem muitos filhos, né? E eles gostam do mundo trouxa e tudo mais, mas o que mais chama a atenção é como eles são uma família que sempre tem espaço para mais um. Né? No meio dos Weasley nunca são só o casal e os filhos. Eles adotam Harry, eles adotam Hermione, eles adotam quem mais for necessário. É uma família que sempre está aberta a receber mais pessoas para ajudar. Sempre para ajudar. Mesmo nas limitações deles. Novamente, não é sobre magia, né? Sim, não. Não é sobre magia. Então a família Weasley é composta pelo pai e pela mãe, é a Molly. E o Arthur. Os dois filhos mais velhos, que são os gêmeos, que é o... Não, tem mais velho que eles ainda. Tem vários filhos, calma. Tem o nossa. Gui. O Gui, tem o Carlinhos. O Gui que trabalha com os dragões? Ele trabalha com Gringotts. Com Gringotts. E o Carlinhos trabalha com dragões. Isso. Que o Carlinhos é o mais velho de todos, né? Ele já não tá na escola quando o Harry entra. O Gui ainda tá lá, né? Não, esses dois não estão. Quem tá é o Percy. É o Percy. Nossa, tem 3. Caramba, tem 3 mais velhos. É muito filho, velho. É muito filho. O Gui é o mais velho de todos. Aí depois vem o Carlinhos. Aí vem o Percy, que trabalha no Ministério de Magia. Quando o Harry chega, ele é ainda monitor da Grifinória e tudo mais. O que é muito legal, né? Porque assim, a gente tem é isso, cada um já trabalhando, vivendo, o Carlinhos mandando ver com os dragões lá, o Percy é um cara responsável, ele entra pro ministério, e aí a gente tem o Rony e os gêmeos, que cara, tem que ter uns que dão errado, velho, não adianta. Deu errado, na verdade, entre aspas, né? Na verdade tem uns que seguem um caminho bastante diferente, improvável, né? Que é o caso dos gêmeos, né? Eles não parecem ser muito dedicados aos estudos, mas eles abrem uma loja e se tornam ricos, né? A loja deles, ela dá tão certo, eles são muito bons fazendo travessuras e eles vendem coisas de travessuras ali para as pessoas. E dá certo, começam a ganhar muito dinheiro os dois, né? O George e o Fred. Tem o Rony, que eu nem lembro o que ele vira no futuro, pra ser bem sincero. Ele não vira Auror? É Auror? A gente pesquisa. Eu não lembro o que o Rony vira, eu sei que o Harry vira Auror. O Harry e a Hermione vai trabalhar no Ministério. E aí, por fim, temos a Gina, né, que é a caçula, a única menina, vai se tornar a esposa do Harry no futuro. Mas a Gina, que é uma boa aluna, né, é uma excelente guerreira.
A Gina, confesso, amiguinho, já entrando no outro assunto aqui, a gente tá falando de assuntos paralelos, eu acho que a adaptação dela foi trágica, né, no filme. Muito péssima, horrível. É uma da... abrindo total parênteses aqui, se for realmente ter uma série, uma adaptação em série, que eles façam justiça a Gina. Só isso que eu queria falar, pronto. É porque, de fato, quem lê os livros e depois vê os filmes, se frustra bastante com a Gina. É muito ruim. É muito ruim o que a adaptação fez ali. Não traz a essência de quem é a Gina nos livros. Nos livros, pra quem viu os filmes só e não gostou, saiba que nos livros a Gina é diferentona, tá? Ela é muito mais participativa, ela é muito mais ativa ali no processo. Ela se posiciona, ela mostra talento para ir em batalha, para o quadribol, onde ela vai se destacar bastante também. Não se iluda com o que o filme apresentou dessa personagem. Achou aí? Eu achei. Ele não volta pro 7º ano em Hogwarts, assim como Harry, e ele vira Auror. Só que daí depois de 2 anos ele deixa o cargo e vai com o Jorge trabalhar na loja. Ah, pra ajudar o irmão. Isso. Top. Então ele deixa de ser Auror e vira vendedor sócio junto lá com o George. Isso. Aí tem, claro que vai ter uns detalhes a mais, só que assim, esse é o geral do personagem. O que me volta a esse rolê da família, como a gente tem muitos personagens e cada personagem trata sobre alguma coisa dentro dessa família, a gente consegue pegar ali uma história de redenção no Percy. Sim. Muito interessante. O Percy, ele é um personagem muito justo. Só que ele entende a justiça de uma forma diferente da sua família. Né? Então o pai dele vê uma justiça pautada no amor e no carinho, e o Percy mais numa questão legal. A justiça tem que ser aplicada com mão forte. Só que no final das contas, eles querem a mesma coisa, né? Sim, o Percy ele é muito legalista, né? Então ele tem uma crença no Ministério muito forte. Tá? Ele tem uma crença muito forte no Ministério da Magia. Ele tem uma certa vergonha da sua família, né? O fato de ser pobre, de sempre ter tido coisas que eram do Carlinhos e do Gui, porque é isso que acontece entre os Weasley, né? Como são maioria meninos, eles vão herdando, né, roupas, os pais não têm condição de ficar comprando. Apesar de os pais tratarem muito bem, né? O Arthur e a Molly sempre admiraram a inteligência, o desenvolvimento do Percy. Mas, de fato, na crise que vai ter com o Ministério da Magia durante a saga, ele vai ficar do lado do Ministério. E vai ficar contra os seus pais, portanto. Mas aí no último livro a gente tem um momento trágico da família, né? A gente vai ter um momento trágico. Nesse momento trágico a gente tem o retorno dele. Acho que um pouco antes, na verdade. Um pouco antes, acho que ele até já retorna. Um pouco antes, tanto que não é bem desenvolvido. Outra coisa que não é bem desenvolvida no filme é esse retorno dele, essa conversa deles. Né? Ele pedindo perdão ali, ele se ajudando na batalha. Pra todos, pra família. Tem um momento da família lá em Hogwarts. E isso putz, eu acho que uma das maiores penas dessa guerra é essa cena. Que há uma reconciliação na família antes da morte do Jorge? Não, do Fred. Do Fred. Isso. E aí quando o Fred morre, o Percy fica doido. Então dá pra ver que todo aquele sentimento que ficou amargurado no coração dele, de arrependimento, de se afastar da família, ele extravasa aquilo na guerra. E é uma cena muito bonita no livro de se ler. É um daqueles momentos que você não tá esperando. Harry Potter é uma série, no final das contas, apesar dela ficar mais séria, ela é infantil. Você não espera ver a morte de um Weasley. Até que ela acontece. Então, gera muitos sentimentos. É muito interessante. Uma outra trama paralela, que daí eu particularmente sou um grande fã dela, é a de Severus Snape. Eu sou um fã incondicional. Severus Snape é um personagem que causa dualidade de sentimentos nas pessoas. Ele é dentro da jornada do herói, ele se revela um grande camaleão, velho. Exatamente. Porque todos os filmes, todos os livros, a gente acha que ele é um vilão, ao mesmo tempo ele faz coisa boa, depois a gente já não entende mais, depois a gente tem certeza que ele é vilão. Ele é um bom camaleão.
E Severus Snape foi é outra vítima do amor dessa saga. Ele amou Lilian Potter, a mãe de Harry. Amou de forma extremada, incondicional. Ele amava esta mulher, sabe? Ele sente muito a morte dela. Lilian foi a única mulher, pelo que os livros mostram, pelas memórias do Snape. É bom frisar isso. Essas informações todas a gente tem a partir das memórias do Snape. Então é sempre do ponto de vista dele. Isso é algo curioso em Harry também. Muitas informações que a gente tem são de memórias. E aí as memórias sempre são subjetivas porque elas partem daquilo que alguém está vendo apenas só de um ponto de vista de uma pessoa. Então, das memórias do Snape, nós temos a informação de que Lilian Potter é a única mulher, a única pessoa, não é só mulher não, a única pessoa da escola que não tratava o mal. Ele era muito desdenhado, ele não era bem visto no período dele escolar, mas Lilian lhe dava atenção, Lilian protegia ele, inclusive do Tiago, do Sirius, que zoavam muito ele. Então a Lilian, ela tem essa proximidade com o Snape, e ele vai nutrir um amor por ela ali, né? Creio até que seja inicialmente um amor em questão de sentimentos mesmo, com intenção de namorar mesmo com ela, de se sentir atraído, mas eu acho que com o tempo se tornou um amor de amizade, de, poxa, essa mulher, admiração. Se tornou um amor de admiração por quem era Lilian Potter. E esse amor por Lilian Potter fez ele vencer, inclusive, as tentações do Lord Voldemort. Ele consegue se camuflar até pro bruxo das trevas mais poderoso de todos os tempos. Tanto é o amor dele por Lilian Potter. Porque o amor, como ele a ama, ele dedicará toda a sua vida a proteger Harry Potter. Parece que não, talvez você que esteja ouvindo esse cast, já leu os livros e tudo mais, fala, não, o Snape não protegia Harry Potter. Com todo respeito, não é isso que os livros e os filmes mostram. Leia de novo, reveja lá. Tudo que Snape fez ali foi como um disfarce, sim. Ele não podia mostrar que ele era um fã Não vou nem dizer que ele era fã, talvez ele nem gostasse mesmo do Harry Potter. Eu acho que não, eu acho que é isso. Ele via muito do pai, né? Há muito do Tiago no Harry. Apesar de também haver muito da Lilian, claro. Mas eu acho que ele fez... É muito por ela, velho. Sim. Por amor a ela. E aí a gente vê um amor sacrificial, porque ele se sacrifica por Lilian Potter. No final das contas, o sacrifício de Snape, ele também vai se sacrificar ao final da saga, foi por amor a Lilian Potter, por amor a uma causa, porque dele abraça a causa de Alvo Dumbledore também. Então ele, mais do que... Não vou dizer mais que os outros, né? Todos ali abraçaram a causa, mas ele fez um sacrifício muito grande, né? Porque ele presenciou morte. E ele ficou com a morte. missão mais difícil. Sim. Porque matar Dumbledore. Estar diante do Voldemort, comprovar a sua fidelidade, matar bruxos bons para um bem maior. Então não são escolhas fáceis de se fazer, e ele fica com essa responsabilidade. E ser taxado como um traidor, porque no final das contas é isso que ele vai ser visto durante toda a saga. O Snape, até o 7º livro, onde nós vamos ver o destino final dele, ele é tido como um vilão mesmo, como um traidor. Sim. E tudo mais. E aí o 7º livro, quando a gente tem acesso às memórias dele na penseira, aí que a gente começa a repensarmos essa vilanesa toda de Severus Snape. Gosto muito da trama dele. Tá, lembrei. No Deathly Hallows, né? No Deathly Hallows. A gente tem a gente começa... O Príncipe Mestiço é muito legal, né? Porque a gente começa no Príncipe Mestiço a entender a complexidade do personagem. Sim. Com acesso ao livro dele, né? O livro de poções dele. A gente vai conhecendo um pouco mais. Tem muitas outras aqui. O Snape é um que pra mim merece um cast também, né? Porque o livro de poções dele, a gente vai tendo acesso. Ele queria ser... Ele é um Sonserino, então ele é um bruxo taxado de mal, vamos dizer assim, e ele quer ser um bruxo mal, só que ele não consegue. Ele não é muito bem sucedido como um bruxo mal. O fato de ser mestiço não ajuda muito, então ele não tem muita dificuldade de ter acesso aos que os puros sangue têm. Ele vem de uma família pobre também, então, em geral, os puros sangue são ricos. Enfim, ele encontra muitos desafios. O que salva Snape na infância é o fato de ele ser um prodígio em poções. Ele foi um excelente aluno de poções. Era muito dedicado à escola, né? Era um nerdzinho.
né, e conseguiu ser bem sucedido nos estudos dele. Né? E aí depois, por ser Sonserino, ele é da geração dos Comensais da Morte, então quando o Voldemort ascende, ele acaba indo junto, e enfim, é muita história aí. O Snape, ele merecia, ele vai se tornar Comensal da Morte. No meio disso é que ele vai trair Voldemort e se aliar a Alvo Dumbledore, em especial, se eu não me engano, quando ele descobre que a profecia que o Voldemort recebeu de que alguém iria destruí-lo, poderia apontar para o filho de Tiago e Lilian. E aí ele vê Lilian correndo risco de vida. É ali que ele muda de lado. Ele falou, não, não posso enfrentar Lilian. Eu admiro-a, eu a amo. Eu não posso enfrentá-la. E é aí que ele vira de lado, de forma sem saber, ninguém sabe que ele mudou de lado, é só ele mesmo. Mas enfim, é muita história. Mas dois personagens que eu acho relevantes, tentar falar 5 minutinhos cada um, mas eu gosto do desenvolvimento do Neville. O Neville é um personagem que, pra mim, e aí eu volto a falar da fraqueza do Harry como protagonista. O Neville acaba sendo mais relevante na luta final quase do que o Harry, porque essa própria profecia, qual meu amigo acabou de citar, falava que o menino nascido em tal época seria o responsável pela morte de Voldemort. E haviam duas opções: os Neville ou os Potter. E aí, os Longbottom, né? Neville Longbottom. E aí o Voldemort vai atrás do Harry e perde. Mas no final das contas, a história fala assim que quem escolheu o menino do destino foi o Voldemort, né? A criança que o Voldemort fosse atrás iria completar, iria realizar a profecia. Mas no final das contas, numa das cenas mais importantes da luta, e que foi mal adaptada no filme, Neville, com muita coragem, tira de dentro do chapéu seletor a espada de Gryffindor e corta a cabeça da cobra. E começa a revolta. Ele se levanta contra Voldemort na possível morte de Harry. Ele levanta a resistência. Ele era o menino da profecia. Tanto quanto o Harry. Os dois o eram. E eu acho isso muito legal, no sentido de que o Neville não deixou o estigma da sua vida ou o passado dos seus pais impedirem dele se desenvolver como pessoa, se superar nos seus medos e nas suas dificuldades e desafiar o que parecia impossível, desafiar Voldemort. Cara, ele é um ótimo personagem. O Neville é um personagem pouco desenvolvido também, me passa essa impressão. Ele vai se tornar no futuro ali, que se a memória não falha, professor em Hogwarts. Ele vai ser um dos únicos professores ali que vai virar professor. Se eu não me engano, de herbologia, que é a área que ele sempre gostou de estudar. Parece que vai se tornar também diretor de casa aí, ou diretor de Hogwarts em algum momento, enfim, não sei. Que atualmente, quem dirige Hogwarts, que tem sim, a história de Harry Potter, ela teve uma sequência contemporânea. E quem é atualmente diretor de Hogwarts é Minerva McGonagall, né, professora de Transfiguração. Mas parece que o Neville tá crescendo ali como professor, se torna um grande personagem, portanto, em Harry Potter. É legal, a trama dele acho que se desenvolve bem, ele e da Luna, né? Luna é diretor da casa de Grifinória. É diretor da Grifinória, não de Hogwarts, isso aí. Não, o Neville fica como diretor da Grifinória. Entendi. Além de ser professor de herbologia de Hogwarts. Mas tem ele e tem a Luna, né? Não sei se você ia falar da Luna, você falou dois personagens. Eu acho igual da Luna também. A Luna é legal, falemos da Luna. A Luna é uma menina zuretinha também, ninguém dá nada, não dá nenhum crédito pra ela. Né? Mas ela, na verdade, é uma aluna Corvinal. Né? Então ela é uma das alunas mais inteligentes de Hogwarts. E o legal da Luna, ela surge no meio da trama, ela não tá nos primeiros livros, ela surge no meio ali da história do Harry Potter. E ela vai se tornar uma grande aliada também do Harry. Ela acaba se tornando uma grande aliada. Ela é uma menina que vive no mundo da lua. O nome é Luna, né? Ela vive no mundo da lua. E ela vem com uma certa veia cômica pra série também. Né? Ela vem como... Ela surge no momento em que a série já tá amadurecendo suas tramas. E aí, no meio desse amadurecimento, surge a Luna. E, de certa forma, ela, assim como o Neville, vão ser, em alguns momentos, alívios cômicos. Né? O Neville...
O Beto comenta do desenvolvimento dele, mas por muitas vezes a história utiliza-o como uma veia cômica. Justamente por ele ser mais desastrado, ele ser mais medroso, ele tem uma dificuldade com algumas habilidades bruxas, né? Então, o primeiro livro, por exemplo, o Neville é desastrado ao extremo, né? E vai demorar um tempo para ele realmente se mostrar um personagem mais maduro. A Luna, mesmo madura, vive no mundo da lua, assim. Ela é criada num contexto que ela acredita em coisas que não são reais no mundo da magia. Mesmo no mundo da magia, o que ela acredita não é possível. Ela é a teoria da conspiração. Ela é muito louca, assim. E é por conta do pai dela, né? Ela foi criada assim, pelo pai, o Xenofilho. Isso, mas mesmo assim, cara, ela é uma personagem que ela é, sei lá, demonstra uma certa pureza, né? A sinceridade na crença dela, né? E ela conhece ali o Harry, fica dentro desse mundo de fantasia dela, acho que ela fica meio cativada por ele. E aí ela gruda, daí ela também faz um par muito legal com a Gina, então desenvolve bem com a Gina. O Luna é uma personagem divertida. Mas quem que era o segundo personagem que você fala, minha? Sirius Black. Sirius Black é um personagem extremamente complexo. Eu fico bravo, velho. Toda a superficialidade do Harry foi desenvolvida em complexidade no seu elenco secundário. Ufa, que raiva. Sirius Black, ele é mais um personagem que, por amor, sofreu a vida inteira. No caso, se o Snape, ele é o outro lado da moeda do Snape, né? O Snape fez tudo que fez por amor a Lilian, Sirius fez tudo que fez por amor a Tiago. E aí, são duas forças que batiam de frente, não se gostavam, se odiavam, mas os dois, da sua forma, protegeram Harry e fizeram o que puderam pelo Harry. O Black, ele é um personagem que dói a sua perda, né, a sua morte, porque fica o gosto de como teria sido. Como teria sido se Harry tivesse um padrinho? Como teria sido se Harry pudesse aproveitar a vida familiar com o Black, ao invés de ter que voltar para os tios? Como teria sido se o Black não tivesse ficado preso em Azkaban? E um monte de outras coisas, porque ele é um bom personagem. O Sirius também mereceria um cast, né? Ele vive um amor, ele tem um amor pelo James, né? O Thiago, muito grande. Ele é um Black, então ele em tese está afadado, determinado a ser um vilão, um Sonserino. Só que na verdade é isso que acontece. O Chapéu Seletor manda ele pra Grifinória, né? Acho que ele vai ser o primeiro Black, se não me engano, da Grifinória. Ele não compactua com a sua família no sentido de usar magia das trevas e ser contra mestiços. Então na escola ele acaba se apegando realmente ao James, né, o Thiago, que se eu não me engano é puro sangue. Thiago é de uma família puro sangue, mas não é preconceituoso, né? Tô que ele casa com a Lilian, né? Ele não tem preconceitos, então ele se alia com o Thiago e juntos eles vão ser uma dupla ali imbatível, né? Na verdade são os dois, mais o Lupin, mas há uma proximidade maior com os dois mesmo, com os filhos e com o Thiago. E eu também confesso que a morte dele na Ordem da Fênix é uma morte, acho que é uma das mortes mais sentidas de toda a saga do Harry Potter. Que, novamente, pelo menos essa é uma sensação minha, no filme não bate tanto quanto no livro. Eu senti nos dois, que eu tô tentando lembrar a sensação, mas eu li o livro antes de ver a Ordem da Fênix. Eu achei que visualmente ela não é impactante no filme. Porque ele leva o tiro, dá um passo pra trás e desaparece, e a gente fica meio que sem entender o que tá acontecendo. E eu acho que no livro acaba sendo mais explícito, tipo, putz, já era. E é uma morte muito sentida, é uma morte... Por causa disso que o Beto falou, né? Entre os vários ICs, mas não só os ICs, houve pouco tempo do Harry com o Sirius em tela ou nas páginas. O Sirius vai ressurgir em Prisioneiro de Azkaban, só que ele não pode ficar com o Harry ali em Prisioneiro de Azkaban, eles têm pouquíssimos diálogos juntos. Aí no Cálice de Fogo eles se relacionam, mas à distância ainda, porque o Sirius é foragido, então eles se relacionam à distância. E na Ordem da Fênix, aí sim que a gente vai ter um pouco mais de diálogos entre eles, mas ainda muito distante. Ainda muito distante por conta do fato de, além do Sirius ser foragido, agora tem outra coisa que pesa. Tem uma guerra começando.
e ele é um dos guerreiros dessa... Guerreiros entre aspas, né? Porque o Dumbledore raramente manda ele pras batalhas por ele ser um foragido. Sim, Então, na verdade, ele faz alguns trabalhos pra Ordem, mas eles são em outro contexto. O Harry vive à sombra da expectativa do relacionamento com ele. Sim. Cara, isso é de rasgar o coração, tá ligado? Eu faço um comparativo muito bobo com ele aqui, que me lembra muito o Sengoku do Kimetsu no Yaiba, que é o Hashira do Fogo. Sim. Que é uma morte muito rápida e a gente fica com aquele, cara, e se ele não tivesse morrido? E se ele tivesse treinado o Tanjiro? E se ele tivesse ajudado o irmão? E se ele é um personagem tão bom, que morre tão cedo e tão rápido, que a frustração fica no EC e não na memória do que foi, mas do que poderia ter sido. E pra mim o Black é muito isso. Não pelo que ele fez pelo Harry, que ele fez muito, mas pelo que ele poderia ter feito depois de tudo, se ele tivesse sobrevivido. Eles poderiam ter ido viver juntos lá, e o Harry fica com isso. O Harry carrega isso muito como personagem. O Harry, na verdade, carrega isso não só com os Sirius, né? Ele carrega isso com muitos personagens, né? Porque o Harry, ele vai ser... Meu amiguinho falou que não gosta muito do Harry. Eu não vou dizer que eu sou um fã, que eu acho ele o melhor protagonista de todos os tempos, mas eu tenho um certo apreço aí pelo Harry em si. O que me chama a atenção na história do Harry, no personagem do Harry Potter, é justamente ele passar por tantas experiências de perdas e por viver num constante esse. Uhum. E se meus pais não tivessem morrido? E se Sirius Black não tivesse morrido? E se Alvo Dumbledore tivesse falado comigo na Ordem da Fênix desde o início do 5º ano? Ele não falou... A Ordem da Fênix é conhecido como o livro que o Dumbledore ignora a existência de Harry Potter. E se Dumbledore não tivesse morrido no 6º livro? E se Snape tivesse abrido o jogo comigo desde o início? E se o Harry é um menino que vive num e se? Tanto é que chega no 7º livro, eu entendo a questão dele, quando ele resolve ir atrás das Horcruxes, dele falar, eu vou sozinho. Porque eu tô cansado de perder pessoas. Eu tô cansado de viver numa guerra e perder pessoas por causa dessa guerra. Porque todas essas pessoas que ele perdeu até aqui foi por causa da guerra, que ele, de certa forma, é um dos provocadores, né? Porque ele resistiu ao Bruxo das Trevas. E agora o Bruxo das Trevas quer, por todas as forças, matar Harry Potter. Porque ele vê a fraqueza dele em Harry, então ele precisa eliminar Harry, que é a única fraqueza que ele tem até esse momento. Né? E aí o Harry, então todo mundo que o cerca morre. Os pais morreram, Sirius morreu, Dumbledore morreu. E agora? Vou perder Ron e Hermione também? E ele tá disposto a pegar as Horcruxes sozinhas, né? E no fim ele não consegue. Porque o Hermione e o Ron não deixam. Porque o amor que esses três sentem, a gente falou pouco disso, né? Mas o amor que esses três sentem é algo fora de série. E novamente, sempre que a gente fala em amor, a gente às vezes tem a mania de querer associar com questão de casamento, namoro e tal. Eu tô falando aqui de 3 amigos que vivem um amor incondicional. Incondicional, porque o que esses 3 vivem nessa série é algo que eu creio que poucas pessoas viveriam pelos seus amigos. Mas eles vivem. É um amor sacrificial que eles vivem entre os 3 ali. Na caça das Horcruxes, pra mim ficou muito claro essa amizade. Eu acho que é um momento épico em que nós vemos como esses 3 vão lidar. Então o Harry vive nesses e si. Enfim, eu já entrei em outra trama aqui, que é a amizade dos 3. Sim, mas muito bem pontuado essa coisa do Harry viver no e se. Eu acho que talvez seja esse o meu grande problema com ele. Entende? Talvez eu goste de personagens um pouco mais decididos. Ou talvez o Harry demorou demais para tomar essa decisão. Tô pensando aqui. Ele fica muito nessa imaginário do e se, e eu tô acostumado, ou a gente tá acostumado, sei lá, com personagens heróicos um pouco mais definitivos. O que eu vou fazer um comparativo bobo e rápido aqui, você vai entender, é o completo oposto do Luffy. O Luffy é um personagem completamente dado à decisão. Sim. Ele não deixa nada impedir a ação dele. Sim. Né? E o menino aí que sobreviveu, o garoto Harry, ele para muito, ele depende muito que os outros
o empurrem. E aí quando ele toma a decisão, vai no impulso errado, e aí as consequências são negativas. Daí ele para de tomar a decisão de novo, porque a decisão passada dele fez alguém morrer. É um ciclozinho complicado. Mas eu acho, meu amigo, que vale a pena a gente trazer um novo cast falando sobre a amizade desses três. Não, eu acho que vale a pena, sim, porque a amizade desses três, gente, realmente é um... Se tem uma mensagem que Harry Potter quer passar claramente, não é bruxaria, é a amizade desses três. Do início ao fim da saga, nós vemos esses três unidos, e no amadurecimento de relação, e gente, tiveram perrengue, tá? O Ron e o Harry têm os perrengues deles, como amigos, a Hermione com o Ron até virar um relacionamento amoroso, porque entre eles dois vai surgir algo a mais. Mas, para além do relacionamento amoroso, antes desse relacionamento amoroso surgir, entre os três há uma amizade. Eu acho muito bonito no 7º livro, quando o Ron tá se sentindo tentado por uma das Horcruxes que ele carrega, ele abandona, né, o Harry e a Hermione na saga. Ele tem uma crise ali e ele abandona. E a Hermione podia ir com ele, porque ele já havia um sentimento ali muito claro entre os dois, e a Hermione podia ir com ele. Só que ela fala, não, eu vou ficar, porque a gente fez uma promessa pro Harry, não vou deixar ele sozinho. E ela sente muita dor em ficar sem o Ron ali, ela chora bastante e tudo mais. É muito bonito, a gente vê amizade, realmente a Hermione não ama o Harry como alguém... É uma das grandes frustrações de muitas pessoas. Eu não sei como que as pessoas veem a Hermione sendo uma eventual esposa do Harry, porque, na verdade, eu só vejo ali uma irmã mesmo. Uma irmã estando junto com seu irmão. E nesse ponto, mérito aí pra Rowling, pra história, né? Quem imaginaria que o protagonista não ia ficar com a protagonista? Que ia pegar lá a Gina aleatória, que no livro desenvolve muito mais e merece isso. Ela quebra total a ideia de qualquer um. No normal, cara, todo mundo achava que ele ia ficar com a Hermione e o Rony ia ficar de lado. E aí ela quebra total a expectativa com isso. Sim. Então é muito legal a Rowling não ter se dado ao caminho mais fácil, né? Ela se manteve no caminho mais complexo aí, e acho que valeu a pena. Mas vamos dedicar um cast só pra falar da amizade. Porque... Com certeza. Precisa, merece. É isso. Os subtemas, né? As temáticas secundárias de Harry Potter são interessantes, são bem desenvolvidas, e os seus personagens também são muito bem desenvolvidos nesse sentido. Qual é seu filme favorito de Harry Potter? Ou livro favorito? Meu filme favorito, ou livro. Vamos ver. Não sei se é o mesmo. Cara, então, não é o mesmo. Eu acho que não. O meu favorito vai ser O Prisioneiro de Azkaban. Filme? De livro. De livro. E exatamente por isso que é o filme que eu menos gosto, porque eu acho que é hediondo o que eles fizeram com O Prisioneiro de Azkaban. Eu já falei isso várias vezes, vou continuar falando. Pra mim, os filmes, a partir de Prisioneiro de Azkaban, perderam a mão na adaptação. Vejam. Continua sendo um bom filme, continua sendo um filme que dá pra assistir, dar risada, se divertir. Harry Potter é bem produzido, é bem feito. Toda vez que passar na TV, se eu paro pra assistir, eu vou dar risada, eu vou achar divertido. Eu não acho que seja ruim nesse sentido. Eu acho que tem muito potencial desperdiçado. Em questão de adaptação, Prisioneiro de Azkaban, pra mim, é hediondo o que acontece ali, em todo o desenvolvimento, de essa entrega do Black. Eu gosto do Black, eu acho que ele não foi bem entregue no filme. Outros filmes posteriores eu até acho que adaptam bem melhor do que o Prisioneiro de Azkaban. Entendi. Tem umas escolhas ali que eu não vai. Eu já sou um fã de filme e livro mesmo. Hoje, mudei muito de opinião já desde que eu assisti e vi Harry, mas hoje eu sou um fã do Príncipe Mestiço. Justamente porque já estamos num outro nível de amadurecimento da série. Ah, sim. É outro ritmo. Então, o livro traz uma amplitude maior aí da história do Snape, da história do Voldemort, da própria história do Dumbledore em algumas partes ali. O Dumbledore, ele é um personagem que aparece bastante ali no Príncipe Mestiço. Então a gente saiu um pouco do nicho Harry e os amigos, e a gente vai para esse nicho mais nebuloso, mais gótico, mais trevas, assim, da história. Gostei muito. E acho que a adaptação cinematográfica também não ficou ruim, não. Eu gosto bastante, particularmente, da Ordem da Fênix pra frente,
Eu gosto bastante dos 4 filmes que vão vir depois. Acho que foram boas adaptações. Por muito tempo eu gostei mais da Ordem da Fênix, né? Eu mudei de opinião faz pouco tempo indo pro Príncipe Mestiço. Quanto mais eu fico mais velho, assim, eu vou gostando mais do... Eu vou entendendo o Snape, aí Pois é. dá pra gostar dele. Exato. A gente vai ficando velho, rabugento, a gente vai entendendo ele. Sim, e a gente vai gostando mais das tramas mais maduras também, né? Também, vai dando uma também aprendida. é um livro muito importante pra lore histórica, né? Então, poxa, a gente que gosta desse universo bem estruturado, é legal. Sim. E conhecer um pouco da história do Voldemort, gente, porque a gente só conhece a história do Voldemort em O Príncipe Mestiço. Nos ajuda a entender o porquê que ele virou quem ele virou. Não justifica, de forma alguma, mas nos ajuda a entender um pouco mais quem é esse personagem. E se eu fosse... O Voldemort é um vilão entregue ao mal pura e simplesmente porque ele quer, né? Sim, ele é um típico Ele vilão. tem um motivo, ele tem as motivações, claro que ele tem, mas ele é um típico vilão que é outro assunto, que a gente não falou aqui, fica para outro dia, sobre superioridade de raça, né? Ele vai nessa pegada aí, então... Deixa eu falar uma cast só sobre vilões que tratam sobre isso. Não, e ele vive num contexto de vilania clássico, assim. Não tem como você ter empatia por Voldemort. Não existe empatia. Eu acho que não, espero que não. Não faz sentido ter empatia pelo Voldemort, pelo amor de Deus. Vai que? Não, pelo amor de Jesus Cristo. Não faz sentido, porque ele propõe um nazismo, praticamente. Vou fazer uma comparação, tô lendo Bleach também, né? Uma comparação com o Ivak aí na Guerra de Mil Anos. É impossível alguém ter empatia por aquela criatura. Não tem empatia. E até onde eu tô, pelo menos não tem como ter. O cara é um ariano. É um nazista. O Yamcha? Esse aí. Yamparra. Pronúncia Yamparra. Não tem como alguém ter empatia por aquela criatura. É impossível, ele é um vilão. Ele é um típico vilão. Igual o Aizen. O Aizen é um vilão. Tal, mas olha, se pensarmos bem, isso não é um vilão cinzento, é vilão, bem preto mesmo, pretão, vilão. O que faz ele ser um ótimo vilão. Exato, o Voldemort não tem, tadinho, cresceu numa casa pobre, não. O sexto livro deixa muito claro que apesar do contexto em que ele nasceu, não justifica. Porque ele foi amado, teve pessoas que o admiraram e teve pessoas que tentaram mostrar pra ele um caminho diferente. Ele não quis. Ele teve chances na vida, ele não quis. Me perdoe, eu fico com uma raiva com quem tenta justificar, não tem como. Voldemort é vilão. Muito bom. É só vilão. Mas enfim. Então é isso, meu povo, assuntos gerais da saga de Harry Potter. Vejam, a gente falou aqui sobre maldade, que é um assunto que se a gente fosse jogar pra nossa teologia, meu amiguinho, vamos fugir do mal. A gente falou sobre amor, que é obviamente algo de entrega, esse amor sacrificial, que a gente falou até, a mãe do Harry com esse amor sacrificial, esse amor entre os amigos também é algo muito importante na comunidade de fé cristã. Essa coisa da redenção de alguns personagens, a gente já fez um episódio sobre redenção aqui. Então, vejam, a gente tá falando aqui, a gente não trouxe teologia, né, meu amigo, mas nós estamos falando de princípios muito inteligentes, muito interessantes, que estão presentes na saga Harry Potter, e podem ser muito bem aplicados dentro de princípios cristãos. E a gente só não tá fazendo isso aqui hoje porque não era o nosso objetivo. Mas, meu público, meus amigos, se vocês quiserem, é só pedir. Tudo que a gente precisa é de uma palavrinha. Vai lá, entra no nosso YouTube ou no Spotify e manda pra gente aqui qual desses temas em Harry Potter que a gente tratou aqui vocês querem que a gente aprofunde teologicamente. É só pedir que nós faz. Isso aí. Até porque Harry Potter é um mundo vasto, não tem como a gente falar em um cast. Então, se vocês direcionarem, isso não é só com Harry, né, minha amiga? Qualquer coisa aí que você já ouviu a gente falar aqui no Dois Nerds, você pode brotar lá. Ou se a gente não falou, você fala lá, falem sobre isso. A gente vê se for no nosso interesse também é importante frisarmos isso. Embora acho que algo na cultura nerd não é muito difícil a gente não ter interesse por alguma coisa. Nem que seja só que por curiosidade. Mesmo que a gente não goste, a curiosidade nos faz assistir. Mas, enfim,
Só comentar lá com a gente. E talvez, amiguinho, não sei se você tá com essa sensação ou não, usar esse espaço final. A gente tá com muita coisa saindo, estamos numa época boa. Eu sou péssimo acompanhando datas de calendário, não sei se a gente tá numa época de lançamentos mesmo e de retorno de temporadas. Mas, gente, setembro é um mês bom. Tem muita coisa boa saindo, gente. Só esse mês eu tô com a minha lista tão grande, é porque eu tô com a minha lista grande. E aí tá difícil. Porque o tempo não permite eu dar conta de tudo. Mas nós estamos com a Ahsoka Tano, a gente tá com o retorno da segunda temporada da Roda do Tempo, a gente tá na terceira temporada de The Witcher, a gente teve o retorno agora do Jujutsu Kaisen, que tinha dado um intervalo. Continua rodando a Guerra dos Mil Anos de Bleach na Star Plus. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. One Piece na Netflix. Tem One Piece, o novo live action do One Piece na Netflix. Tivemos no finalzinho de agosto ali Barbie Oppenheimer. Então, assim, a gente tá vindo de uma leva de muita produção boa, densa, e que, enfim, tá pra sair também, se minha memória não falha, Os Anéis de Poder. Ou pelo menos eu ouvi algumas divulgações do Anéis de Poder. Tem saído divulgações de como vai ser as adaptações do Kimetsu no Yaiba, dessa parte final. Então, assim, tá saindo coisa, tá saindo rumores de coisas, e tudo isso vai deixando a gente empolvoroso no mundo nerd. Comenta aí que eu e o Beto, a gente tá tentando acompanhar, mas se vocês falarem, não, foca nisso aqui que a gente quer ouvir, a gente tenta focar nisso. E é isso. E é isso. Um beijo e um queijo.